Hoje, então, leremos o livro de John Owen, The Death of Death in the Death of Christ, A Morte da Morte na Morte de Cristo. Então, vamos lá. Secondly, his promise of success or a good issue out of all his sufferings and a happy accomplishment and attainment of the end of his great undertaking. Em segundo lugar, sua promessa de sucesso ou um bom assunto fora de todas as suas todos os seus sofrimentos e um cumprimento feliz e um obtenimento do fim da sua desse trabalho que ele tomou. Undertake é tomar esse trabalho, dessa grande tomada. Now, of all the rest, this chiefly is to be considered as directly conducing to the business proposed, which yet would not have been so clear without the former considerations. Agora, de todo o resto, de todo o resto, isto deve ser considerado primariamente como diretamente conduzindo ao o negócio proposto, o qual ainda não teria sido tão claro sem as considerações antigas. For whatsoever it was that God promised his son God promised his son should be fulfilled and attained by him. That certainly was it at which the son aimed in the whole undertaking and designed it as the end of the work that was committed to him, and which alone he could and did claim upon the accomplishments of his father's will. Por que maneira porque de qualquer maneira foi que Deus prometeu que seu filho deveria ser cumprido e obtido por ele, que certamente que foi o qual o filho mirou na completa tomada desse trabalho e designou isso como o fim do trabalho que estava proposto a ele, e o qual sozinho ele pôde e ele podia e de fato clamou sobre o cumprimento da vontade de seu pai. What this was and the promise whereby it is at large set forth. Ye have Isaiah 49. Thou shalt be my servant, saith the Lord, to raise up the tribes of Jacob, and to restore the preserved of Israel. I will also give thee for a light to the Gentiles, that thou mayest be my salvation to the end of the earth. Kings shall see and rise, princes also shall worship, because of the Lord that is faithful. O que isto foi e as promessas whereby as promessas whereby significa através do qual é em grande parte posto à frente. Vocês têm Isaías 49. Deves ser meu servo para levantar as tribos de Jacó e restaurar a preservação de Israel. Eu também te darei luz para os gentios e deves ser a minha salvação por fim da terra. Reis devem ver e se levantar, príncipes devem também adorar, porque o Senhor, por causa do Senhor que é fiel, faithful. And he will certainly accomplish this engagement. I will preserve thee and give thee for confidant of the people, to establish the earth, to cause to inherit the desolate heritage, that thou mayest say to the prisoners, go forth, to them that are in the darkness, show yourselves. They shall feed in the ways, and their pasture shall be
all high places. They shall not hunger nor thirsty, neither shall the heat nor sun smite them. For he hath mercy on them, shall lead them, even by the springs of water shall beguide them. And I will make all my mountains a way, and my highway shall be exalted. Behold, these shall come from far, and lo, these from the north and from the west, and these from the land of Sinan. E ele irá certamente cumprir este engajamento. Eu te preservarei e te darei por uma aliança do povo para estabelecer a terra, para causar a herança das heranças desoladas. Deves dizer aos prisioneiros, vão à frente. Aos que estão na escuridão, mostrem-se. Eles devem se alimentar nas estradas, e seus pastos devem estar em todos os lugares altos. Eles não devem sentir fome nem sede, nem o sol, nem o calor, nem o sol deve desbaratá-los, porque ele teve misericórdia neles e liderará eles até as correntes de água, deve ele guiá-los. E eu farei das minhas montanhas um caminho, e as minhas estradas devem ser exaltadas. Behold, contemple ou observe. Estes devem vir de longe, e estes devem vir do norte e do oeste, e estes devem vir da terra de Sinim. Verses 6 to 12. By all which expressions the Lord evidently and clearly engageth himself to his Son, that he should gather to himself a glorious church of believers from among Jews and Gentiles, through all the world, that should be brought unto him, and certainly fed in full pasture and refreshed by the springs of water, of all the spiritual springs of living water, which flow from God in Christ for the everlasting salvation. Por todas as quais expressões o Senhor evidentemente e claramente se engajou ele mesmo com seu filho, para que ele devesse juntar a ele mesmo, para ele mesmo, uma gloriosa igreja de crentes entre judeus e gregos, através de todo o mundo, que ele deveria ser that should be brought unto him, deveria ser trazido até ele. E certamente é alimentada no pasto completo e refrescado pelas correntes de água, de todas as correntes da água viva, todas as correntes espirituais da água viva, que se originam de Deus em Cristo para sua salvação eterna. This then our Savior certainly aimed at, as being the promise upon which he undertook the work, the gathering of the sons of God together, the bringing into God and passing to eternal salvation. Isto então, nosso Senhor certamente mirou como sendo a promessa sobre o qual ele deveria tomar o trabalho, o ajuntamento dos filhos de Deus juntos. Seu levamento, né? Ou seja, que eles, their bringing, a sua levada até Deus e passar para a sua salvação eterna. Which being well considered, it will utterly overthrow the general ransom or universal redemption, as afterward will appear. O qual, sendo bem considerada, vai no final sobrepujar o resgate geral e a redenção universal, como mais tarde aparecerá. In the 53rd chapter of the same prophecy,
The Lord is more express and punctual in these promises to his Son, assuring him that when he made his soul an offering for his sin, he should see his seed, and to prolong his days, and the pleasure of the Lord should prosper in his hand, that he should see of the travail of his soul, and he be satisfied. By his knowledge he should justify many, that he should divide a portion with the great, and the spoil with the strong. He was, you see, to see his seed by covenant, and to raise up a spiritual seed unto God, a faithful people, to be prolonged and preserved throughout all generations. No capítulo 53 da mesma profecia, o Senhor é mais expressivo e pontual nessas promessas a seu filho, assegurando a ele que, quando ele fizesse de sua alma uma oferta pelo pecado, ele deveria ver a sua semente e prolongar seus dias, e o prazer do Senhor deveria prosperar em suas mãos, porque ele deveria ver o trabalho de sua alma e ele estaria satisfeito. Pelo seu conhecimento, ele deveria justificar muitos, porque ele deveria dividir uma porção com os grandes e o espólio com os fortes. Ele foi, veja, ele era, veja, para ver a sua semente pelo pacto e levantar uma semente espiritual para Deus, um povo fiel para ser prolongado e preservado através de todas as gerações, which how well it consists with the persuasion who in terms have affirmed that the death of Christ might have had its full and utmost effect, and yet none be saved. I cannot see, though some have boldly affirmed it, and all the assertors of universal redemption do tacitly grant, when they come to the signing of the proper ends and effects of the death of Christ. O qual quão bem consiste com a sua persuasão, quem em termos tem afirmado que a morte de Cristo deve ter tido o seu efeito, seu completo e máximo efeito, e mesmo assim nenhum foi salvo. Eu não posso ver isso, mesmo que alguns afirmam audaciosamente isto, e todos as pessoas que acertam isso, todos os acertores fazem uma asserção, fazem uma frase, tipo, assertion. É uma afirmação. Uma asserção assertion é uma afirmação. Aqui são os afirmadores da redenção universal, garantem tacitamente. Tácito é algo que não é claro, é algo que está meio escondido. Quando eles vêm para o assignamento, to the assigning, para a atribuição do final correto e efeitos da morte de Cristo. O prazer do Senhor, the pleasure of the Lord also was to prosper in his hand, which what it was he declares, even bringing of many sons unto glory. For God sent his only begotten Son into the world, that we live through him, as we shall afterward more abundantly declare. O prazer do Senhor também era para prosperar em sua mão, o que ele declarou, até mesmo trazendo muitos filhos para a sua glória, porque Deus mandou o seu unigênito filho no mundo para que nós vivêssemos através dele. Como nós mais tarde deveremos mais abundantemente declarar. Mas
But the promises of God made unto him in the agreement, and so consequently his own aim and intention may be seen in nothing more manifestly than in the request that our Saviour makes upon the accomplishment of the work about which he was sent, which certainly was neither for more nor less than God had engaged himself to him for. I have, saith he, glorified thee on earth. I have finished the work which thou gavest me to do. And now that doth he required after the manifestation of this eternal glory, of which for a season he had emptied himself. Verse 5. Mas as promessas de Deus feitas a ele em concordância, então, consequentemente, a sua própria intenção e fim, podem ser vistos em nada mais manifestamente que no seu pedido para o nosso Salvador, que o nosso Salvador fez para o cumprimento do trabalho ao qual ele foi mandado, o qual certamente não foi mais nem menos que Deus tinha engajado ele mesmo para ele. Eu tenho, disse ele, te glorificado na terra. Eu tenho acabado o trabalho que tu me tinhas dado para fazer. E agora ele requer, depois da manifestação da sua glória eterna, por uma temporada, of which, para sua eterna glória, do qual por uma temporada ele esvaziou ele mesmo. Versículo 5. Clearly, a full confluence of the love of God and fruits of that love upon all his elect in faith, sanctification and glory. Claramente uma confluência ou uma multidão de amor de Deus e frutos do amor sobre os seus eleitos, sobre todos os seus eleitos em fé, santificação e glória.